Oremos. Querido Pai, Senhor que está nos céus, Senhor, queremos pedir a Tua presença nesta noite, que hoje possamos ouvir a Tua voz falando e que possamos hoje entender, através da Tua palavra, a Tua vontade, e que o Senhor nos revele, Senhor, com os olhos do Espírito Santo, Senhor, possamos enxergar as coisas espirituais, porque a Tua palavra diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Para ele parece loucura, mas nós precisamos dos olhos espirituais para poder entender a Tua palavra. Senhor, venha e fale conosco através da Tua palavra, com o Espírito Santo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, semana passada a gente falou, a primeira parte, com respeito o que a gente é, a nossa missão, né, o que nós teríamos que fazer. E vimos que a gente é o povo da profecia. A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa do Espírito de profecia para a gente poder saber o que vem no futuro. Como a gente tem que se preparar, o que devemos fazer e ver em que momento estamos, né? E semana passada a gente falou da parábola das 10 virgens, a situação da igreja que tem que acordar, porque estamos em momentos muito difíceis e Deus está chamando o seu povo a acordar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, diz: não desprezeis as profecias. Temos que escudrinhar, aprofundizar nas palavras e reter tudo aquilo que é bom, tudo que é de crescimento para a gente. Próxima, por favor. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Primeiro passo que vai acontecer dentro do povo é que vai ter, dentro do povo de Deus, pessoas que vão rejeitar os testemunhos que Deus deixou para a igreja. O Espírito de profecia que Deus deixou, as profecias que nós temos reveladas através da irmã White, vão ser rejeitados por alguns do povo de Deus. Mateus, capítulo 24, verso 3 em diante, os discípulos se acercaram a Jesus e lhe perguntaram: diz-nos quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nesses domingos a gente vai ver os sinais do tempo do fim, e se de verdade estamos próximos ao fim do mundo. A gente vai ver com fatos, a gente tem que ver a profecia, mas precisa ver com fatos. E hoje vamos focar no primeiro ponto. Verso 4 diz: e respondeu Jesus, disse-lhes: veja que ninguém vos engane. Irmãos, temos que tomar muito cuidado de ser enganados. O diabo, ele tem uma grande estratégia. A grande estratégia ele é as mentiras. A Bíblia diz que ele é o pai da quê? Da mentira. O diabo, a primeira estratégia que ele começou no Éden foi mentindo. E vai continuar a vida inteira mentindo. Vamos ver a próxima cita. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês a tradução diz: o povo perece. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Como vai atuar Satanás? Vai confundir o povo de Deus na veracidade. Será que isso é verdade? Será que é a palavra de Deus mesmo? Será que isso é a voz de Deus? E vai ter dúvidas dentro do povo, e Satanás vai começar a colocar essa semente de dúvida dentro do povo de Deus. E vai ter povo que vai rejeitar o espírito de profecia. Isaías, capítulo 8, verso 20 diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Se não está de acordo com a palavra de Deus, se não está de acordo com o espírito de profecia, a luz da palavra de Deus não está ali. A voz de Deus não está ali. E isso temos que ter como base. Estamos colocando a base do que a gente vai falar hoje. Porque o verso que a gente viu agora, em Mateus 24:4, diz
que ninguém vos engane. O Evangelho recebe agora a resoluta oposição de todos os lados. Nunca a confederação do mal foi maior do que atualmente. Os espíritos das trevas estão se alinhando a agentes humanos para torná-los firmes inimigos dos mandamentos de Deus. Tradições e falsidades são colocadas em cima, sobre as Escrituras. O lugar da palavra de Deus coloca por cima as tradições e falsidades. A razão e a ciência são colocadas por cima da revelação de Deus. O talento humano sobre os ensinos do Espírito, as formas e cerimônias, rituais, simplesmente, sobre o poder vital da piedade. E irmãos, pede, tomar cuidado com isso. Precisamos do toque divino, precisamos tomar muito cuidado. Não colocar tradições, ciência, razão, o talento, as formas, por cima daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus falou que é verdade, daquilo que o Espírito Santo nos toca o coração, nos quer falar. Ela segue dizendo que os atalaias, porque nós somos atalaias. A gente já viu em outro tema, que nós somos os atalaias. Diz, não se unam com aqueles que estão invalidando a verdade, assim como ela é em Cristo. Que não se unam com a confederação da infidelidade. Não se devem unir ao papado, o protestantismo, para exaltar a tradição sobre a Bíblia, a razão sobre a revelação, o talento humano sobre a influência divina. Os atalaias têm que tomar cuidado nisso. Mas os atalaias, o que mais tem que tomar cuidado é não ser enganados. João 8, capítulo 8, verso 44 diz: o diabo, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ele só fala mentira. Tudo que vem do diabo é mentiroso. Lembrem-se disso, meus irmãos, tudo que vem do diabo é mentira. Se lembram quando Jesus estava fazendo milagres? Aquilo era mentira ou era verdade? Era verdade. Quando Moisés jogou a vara e se converteu em uma serpente, era verdade ou era mentira? Verdade. Quando os homens, aqueles sábios, aqueles magos, tiraram as varas para tentar copiar aquilo que Moisés fez, fizeram a mesma coisa. Era verdade ou era mentira? Mentira, era uma ilusão. E diz o Espírito dizia que tentaram fazer outros também, converter água em sangue e outras coisas. Mas chegou um limite, um ponto que já o diabo não conseguia fazer aquilo que Deus faz. O diabo não tem como mentir tudo. Mateus capítulo 24, versos 5 e 24. Estão conectados. Diz, porque muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E ao longo da história, ao longo desses anos, tem aparecido falsos cristos aqui e ali, em muitos lugares. Mas rapidamente, isso é falso, é falso, é falso. Mas sabem, tem um falso Cristo que está aparecendo já. Não sei se ficaram sabendo. Na página Israel Today, famoso rabino, dos mais importantes da igreja judaica, disse, o nome do Messias será revelado em breve. Eles estão tendo já reuniões com o Messias. E diz que logo vão já revelar o nome do Messias. Próximo, por favor. O rabino israelita, um dos maiores principais, o rabino Jacob Z. Schultz, diz, que ele está tendo reuniões com o Messias. E logo vão apresentar esse Messias. Será que não é o Messias que estamos esperando? Mas se eles estão preparando o Messias, eles têm poder. Quando os judaicos começam a levantar esse Messias, muitos vão ser levados pela curiosidade. Será que é verdade Jesus? E vai fazer milagres, vai fazer obras. Vai falar bonito igual a Jesus, mas essa vez não vai vir como um Jesus humilde, vai vir com majestade, poder e glória. Sabe, eu pesquiso bastante com respeito aos judaicos, porque eles também são bons pesquisadores. Eles também estão esperando a vinda do Messias. Não da segunda vez, eles esperam da primeira vez, porque eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas eles estão esperando. E sabem, essa notícia saiu 4 de dezembro de 2022.
Sinal da vinda do Messias? Será que esse é um sinal do Messias? Perguntaram para o rabino. Um rabino de Jerusalém responde: porque se reuniram os israelitas ali para fazer perguntas para os mestres deles. Esses sinais que estamos vendo, será que é algum sinal de Deus? Disse: o Messias está prestes a aparecer, o fim dos tempos está chegando. Isso é uma reunião de judeus israelitas, né? Religiosos. Queria saber em resposta aos crentes. Porque teve um incidente de animais andando bizarramente em círculos. Alguns de vocês já viram? Pelas redes sociais, pela internet. Animais dando círculos e círculos e círculos. E nesse vídeo, esse é um vídeo. Pode colocar, irmã? Aí, nesse vídeo, eles estão perguntando, porque tem mais de 100 ovelhas começando a dar voltas e voltas e voltas por 10 dias. Sim. E em outros lugares, outros animais aqui dando voltas e voltas. E ele está falando: o que está passando? Que é esse fenômeno? Fenômenos naturais que não dá para explicar. Não tem como nem falar. Mas o rabino ele fala assim: esses comportamentos bizarros, disse, nos dá uma lição para não nos arrastarmos sem propósito na vida, simplesmente seguindo um após o outro, mas sim para sair e encontrar nosso verdadeiro propósito. Eles estão falando nesse vídeo, e vocês vão ver daqui a pouquinho. O vídeo eu separei em 2 partes. O que vou mostrar para vocês agora e o que vou postar no YouTube. O que vou postar no YouTube é somente a metade. E daí para frente a gente só vai assistir. Porque é isso que está acontecendo no mundo. Animais virando cavalos, galinhas, um monte de bichos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tipo minhoquinhas, não sei como chama, larvas. Larvas, né? Então, olha esse leão, dando voltas e voltas. Só que isso é diferente. Ele dá voltas, voltas e voltas. Só que chega um momento que ele começa a tremer. A tremer. E o que acontece? Ele morre. Por quê? Será que é algo natural? Essa é uma morte natural de um leão? Não é normal, meus irmãos. Por que estão morrendo? Não somente, tem vários vídeos, eu coloquei só alguns, para as crianças não assustar. Tem formigas, bichos dando voltas. Mas tem coisas que vamos começando a entender. E a gente vai vendo um pouquinho. Mas algo está afetando os animais. O que está afetando? Interessante. Os filmes falam também. Os filmes nunca fazem cenas à toa. Tem um irmão da igreja que ele fez filme no Hollywood. E ele fala assim: cada cena, cada imagem, cada letra, cada coisa é planejada propositariamente. Cada coisa tem uma mensagem que eles querem dar. E nesse vídeo vocês podem ver. O que se vê? Tudo é casualidade? É por acaso? Não é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Eles querem mandar certa coisa, uma certa mensagem. No mundo está passando. E as pessoas falam: gente, o que está acontecendo? O que está tendo? Os judaicos, eles viram muitos vídeos. O que está acontecendo? Será que é sinal do fim dos tempos? Aí o rabino fala: não, esse não é um sinal do fim dos tempos, porque na Bíblia não fala de bichos dando voltas, pessoas dando voltas, mas alguma coisa está acontecendo sim. Não é uma coisa da natureza. Será que um louco está tentando bater no ar? Me diz, se é algo natural isso? Não é algo natural, meus irmãos. Está acontecendo no mundo. E nós, como povo de Deus, precisamos abrir os olhos. Esse aí não posso colocar no YouTube. Se eu posso colocar no YouTube, apaga meu vídeo. Esse está em outros canais alternativos que eu pego, diferentes, né? Que não está no Google, não aparece no Google. Eu não vou falar, só prestem atenção na tela. Depois de ver na próxima. Também eu não vou falar nada. Podem vocês ler e vejam o que está passando. Você pode entrar nesse site, pode descarregar, está por idiomas, espanhol, português, inglês, está em todas as línguas. Eles fizeram questão de traduzir em todas as línguas para saber o que está passando. Diz, como vimos, vocês podem ver aqui,
no site, podem ler, podem ver os detalhes que está acontecendo. Está acontecendo muitas coisas no mundo e a gente, sem saber, estamos sendo enganados. Porque o diabo, ele sempre usa as mentiras. Diz, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo seguro. Mateus capítulo 24, verso 5 e 24 diz: muitos virão meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se for possível, os próprios escolhidos. Já pararam para pensar como é que esses falsos cristos, falsos profetas, harão sinais? Pessoas que estão doentes vão se sarar. Como? Será que é mágia? Será que é poder de sanidade? Será que é ciência? Como é que vão fazer isso? Isso é importante a gente entender, porque vai ter isso. Vai ter. E se for possível, a teus próprios escolhidos pode ter o perigo de ser enganados. Mira o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 a 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, e evitando as conversas vãs e profanas, e as oposições da ciência, como falsamente lhe chamam, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Timóteo, toma cuidado, não te desvies daquilo que eles chamam ciência. Em outras versões diz conhecimento, porque alguns seguiram isso e desviaram da sua fé. A palavra de Deus diz, tomemos muito cuidado. Naqueles dias de Timóteo, a ciência daqueles dias, e era uma grande corrente que tinha naquela época, pensamento forte, Deus não existe. E eles falaram, Deus existe, Jesus se tornou carne, foi homem, morreu por nós. Não. Mas pergunta é, nos nossos dias, continua esse pensamento? Sim. Deus não existe. E a ciência que apoia? Deus não existe. A gente vem do macaco. E a gente vai para onde? Para a evolução e vai virar máquinas. Conectar mente de homens com máquinas. Isso que vem no futuro, o que eles estão dizendo, transhumanismo. Próxima cita. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente resistir às insinuações e astúcias de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele está enganando a milhares e milhares, levando cativos. A vantagem que ele aproveita da ciência da mente humana. Tem uma ciência que Satanás ele ataca, meus irmãos. Ele ataca na ciência da nossa mente. É tremenda. Aqui, com a serpente, ele imperceptivelmente, ele se introduz para corromper a obra de Deus. Sem que nós percebamos, ele quer entrar na mente. Porque se ele fizesse um aberto, ousado ataque ao cristianismo, uma coisa assim, muito tremenda, todo cristão ia reagir. Nossa, não é do diabo. Ia buscar Deus e tirar. Mas ele faz sem ninguém perceber. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente para afastar do único caminho seguro e justo. E aqui, irmãos, presta atenção. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar seus esforços próximo do fim do tempo da graça. Meus irmãos, o que estamos esperando agora? O que mais o povo de Deus está esperando agora? A volta de Jesus. Sabia que eu ia falar isso. Mas, meus irmãos, antes disso temos que esperar outra coisa. O fechamento da porta da graça. Por quê? De que adianta eu esperar a volta de Jesus, esperando até Jesus voltar, se o meu nome não está salvo? Se eu não estou dentro da arca? Se o meu nome não está no lugar santíssimo, sendo limpo? Porque Jesus falou, como nos dias de Noé, seria a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Fechou a porta, quanto tempo antes do dilúvio? Uma semana antes do dilúvio. Os que estavam fora da arca, sabiam em que momento, naquele momento que fechou a porta, sabiam eles que estavam perdidos? Não. Eles só perceberam que estavam perdidos quando? Quando começou a cair as gotas, os pingos, a chuva. Depois de quanto tempo? Depois de 7 dias.
É a mesma coisa com a gente. A gente vai estar ou fora ou dentro da arca. E a gente não vai saber se está salvo ou não salvo. Por isso que é importante a gente saber o tempo da graça. O que vai acontecer antes do fechamento do porta da graça. E aqui diz, Satanás está fazendo esforços máximos próximo do fim do tempo da graça. É uma mensagem para a gente? Não é uma mensagem para a irmã daqueles anos, daquela época. É para nossos dias. E ela diz, a ciência que Satanás está usando para nossos dias é frenologia, psicologia e mesmerismo. E aqui vem a grande pergunta. O que é isso? Sabemos o que é frenologia? Psicologia acho que a gente entende, né? E o que é mesmerismo? Hoje vamos ver um pouquinho isso. E aí eu vou tentar fechar. E a gente vai ver a próxima semana com mais detalhes. Porque isso, irmãos, é um ataque direto de Satanás ao povo de Deus. E o povo não tem percebido. Que já entrou faz tempo. Vamos ver, irmão? Próximo. Frenologia. Vocês podem procurar no Wikipedia. Diz, frenologia, do grego, fren, mente, e logos, conhecimento. O que é frenologia? O estudo, conhecimento da mente. Naquela época, essa ciência da frenologia, o que fazia? Evaluava o tamanho da cabeça. Se tem uma bolinha por aqui maior, aqui é de firmeza, então ele é firme. Aqui também é porque é orgulhoso. Aqui, e eles tentavam ver as emoções, o caráter, a personalidade, a tendência da pessoa pelo formato do cérebro. É uma ciência que não existe, mas eles tentavam determinar o caráter pelo formato do crânio. Se a gente vê isso agora, vai falar assim, isso não existe mais agora isso. É uma ciência que não existe, mas a gente tem que entender o conceito, porque naquela época, a irmã Ellen G. White, ela veia isso. Irmãos, ninguém pode ler nossa mente. Vamos ver com o próximo. Psicologia. Psicologia é literalmente estudo, tratado sobre a alma, né? Psique, alma, atividade mental. Logia, tratado ou estudo, conhecimento, ou seja, conhecimento da alma, conhecimento da atividade mental. Como minha mente está agindo, comportando-se, os processos mentais. É uma profissão que estuda psicologia. Eu comecei a estudar psicologia um pouco, porque eu queria, na verdade, fazer marketing. Eu queria saber como as pessoas pensavam, como eu posso vender um produto. Eu queria saber como chegar a fazer ele ter uma vantagem. Aí eu quis estudar psicologia. Aí o professor fala assim, professor, você não precisa estudar psicologia, você tem que estudar marketing, vai à administração. Aí eu fui para a administração. Mas é isso que faz a psicologia, estudar o que a pessoa pensa, como os pensamentos, os comportamentos, a motivação, como funciona o cérebro. Tudo isso estuda a psicologia. E tem dois tipos, psicologia fisiológica e a experimental. A fisiológica, que estuda o funcionamento do cérebro, como funciona o cérebro, do sistema nervoso, e a experimental, que aplica técnicas de laboratório para estudar tópicos como percepção ou memória. Sabe, já ouviram falar de hipnose? E tenta entrar no consciente da pessoa e tentar ver a mente. A irmã Leite vai falar assim, toma cuidado disso. Mesmerismo. Mesmerismo vem do homem que criou esse conceito do mesmerismo, Francisco Mesmer, na época de 1700 a 1815. Nessa época ele esteve vivo, né? Na Alemanha. Ele é considerado o pai da hipnose moderna. Mas ele é mais conhecido por outra coisa, porque ele foi quem descobriu o magnetismo, os campos magnéticos. E o poder do magnetismo foi ele que descobriu. E ele chamou a magnetismo animal, ou animal magnetism, em inglês, não? Ele dizia, são fluidos invisíveis que permitem o funcionamento do corpo. E se tem uma má distribuição ou desequilíbrio no corpo, vai causar doenças. Imagine naquela época, aquele conhecimento que ele tinha. E disse, ele usou eletricidade, ele usou metais e madeiras. Sigamos lendo. Franz Mesmer fez muitas curas na sua época. E ele descobriu o segredo do magnetismo. Ele calibrava, né? As ondas, as frequências, tudo. E aí ele curava as pessoas.
Hoje, independentemente das evidências científicas, supõe-se que, como afirmam outros métodos de indução ao transe hipnótico, esses passes favorecem a liberação do espírito, abrindo o subconsciente do paciente, cuja vontade permaneceu vulnerável a todos os tipos de sugestões. Vemos que essas três ciências têm algo em comum: intentar entrar na nossa mente, porque deixa vulnerável todos os tipos de sugestões. O paciente fica em transe, fica aberto e pode colocar pensamentos, ideias, emoções, o que quiser. O que diz? As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar seus esforços próximos do fim do tempo da graça. Próximo, por favor. Hoje já não temos mais frenologia, psicologia talvez um pouco, mesmerismo, o magnetismo, agora tem outro nome: neurociência, neurotecnologia, eletromagnetismo. Já pegou mais forma esses nomes. Vocês podem pesquisar o que é neurociência, neurotecnologia. Vocês procurem no Wikipedia. É um estudo científico do sistema nervoso, né? E ele já não é só o cérebro, entra nas neurônios para ver como funciona lá dentro. A neurotecnologia também, tecnologia relacionada com nossos neurônios. A computadora tentando se conectar com a mente. Basicamente isso. E eu vou continuar aqui e com isso eu vou fechar. Nos dias de Adão e Eva, eles tiveram uma ordem de Deus. Deus que falou: de todo árvore que tem no horto vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, não poderão comer. Se vocês comerão, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai perder a oportunidade de viver eternamente comigo. E para nossos dias, tem uma árvore da ciência do bem e do mal para nossos dias. Essa mensagem é dura, meus irmãos, mas eu tenho que passar para meus irmãos. Nós temos uma árvore da ciência do bem e do mal para nossos dias. A palavra de Deus que diz. Já ouviram falar da árvore da ciência do bem e do mal para nossos dias? E todos temos que tomar cuidado disso, de não pegá-la e não comê-la. Vamos ler. Mensagens Escolhidas, tomo 2, página 349, 16 de fevereiro de 1902, irmã Ellen G. White que escreveu. É perigoso para quem quer que seja, não importa quão bom homem seja ele, esforçar-se por influenciar outra mente humana para ficar sob o controle de sua própria mente. Não podemos influenciar na mente de outras pessoas. Eu não posso influenciar os irmãos. A única coisa que eu posso é compartilhar a palavra de Deus. Mostrar o que está escrito. Eu estou copiando da palavra que já está. Vocês podem procurar. Entre no White States e está ali. Vocês podem ver. Permita-me dizer-vos que a cura mental é uma ciência satânica. Curar a mente é uma ciência satânica, é do diabo. Já foste bastante longe nisso para pôr seriamente em risco vossa experiência futura. Por quê? Naquela época tinha doutores que eles estavam tentando fazer a cura da mente, na época da irmã Ellen G. White. Ela falou: isso é uma carta para um doutor do sanatório da igreja. Toma cuidado, não faça isso. Desde o princípio da sua entrada em vossa mente até agora, tem sido uma excrescência demasiado daninha. A menos que possas ver que Satanás é a mente mestra que inventou esta ciência, não será tão fácil como supondes separar-vos dela, raiz e ramo. Toda a filosofia dessa ciência é uma obra-prima de engano satânico. E ela pede, por amor de vossa alma, libertar-vos de tudo que seja dessa espécie. Toda vez que pondes na mente de outra pessoa ideias quanto a essa ciência, para adquirirdes domínio da sua mente, encontrai-vos em terrenos de Satanás, cooperando decididamente com ele. Nós estamos cooperando com Satanás quando permitimos que essa ciência, essa tecnologia de colocar uma mente de alguém na outra mente, colocar pensamentos que essa pessoa não escolheu, que não quis
por si só receber e nós participamos de ajudar, estamos ajudando, cooperando na obra de Satanás. E a carta sigue dizendo: nenhum de vós deve estudar esta ciência, em que tendes estado interessados, estudá-la e apanhar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando eu estou apanhando esse fruto, que nos dias temos um fruto da ciência do bem e do mal, quando estamos apanhando esse fruto? Quando estamos tocando nessa ciência de entrar na mente. Deus vos livre, a vós e a qualquer outro mortal, de aprender ou ensinar tal ciência. O fato de estar tendo qualquer contato com essa ciência, só por si seria suficiente para vos mostrar, o irmão N, porque esse irmão é o doutor N, a incoerência de ser diretor médico do sanatório. Ele era o diretor médico do sanatório. Ele fala: toma cuidado do que você está fazendo. Não pode permitir que entre isso nos nossos sanatórios. E a mesma coisa para nossos dias. Não podemos permitir que entre na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, no nosso povo. Lidando com a ciência da cura da mente, tendes estado a comer da árvore da ciência do bem e do mal, na qual Deus proibiu. Deus nos proibiu tocar desse fruto. Quando lidamos com a ciência da cura da mente. E nos pede, irmão, é mais que tempo de começardes a olhar a Jesus. E pela contemplação de seu caráter, transformai-vos à semelhança divina. A palavra de Deus diz que pela contemplação nós nos transformamos de glória em glória. Quanto mais eu olho a Deus, as coisas de Deus, eu me torno como Jesus, como Ele. Mas se eu mais olho as coisas do mundo, como vou me tornar? Como do mundo. E na natureza intelectual como da espiritual é a mesma coisa. Pela contemplação nos transformamos. E ela diz: separai-vos de tudo quanto tenha sabor de hipnotismo, a ciência pela qual os instrumentos satânicos operam. Agora já entendemos um pouco do que é esse fruto. O que significa apanhar do fruto do bem e do mal. Tudo que tem que ver com hipnotismo, tudo que tem que ver com entrar na nossa mente, é apanhar naquele fruto, meus irmãos. Fui advertido em 1890 que futuramente teremos uma luta constante. A chamada ciência e a religião serão postas em oposição uma à outra, pois os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Foram-me apresentadas estas palavras das Escrituras Sagradas: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. É no tempo do fim, porque a irmã Helene de Guaíra falou, no tempo futuro vai ter uma luta entre religião e ciência. Vai estar opostos. E homens finitos, homens como nós, que não compreendem a grandeza e o poder de Deus. Porque Deus falou, e pregar o evangelho a toda a tribo, nação, língua e povo. Fala assim, vamos usar a tecnologia para pregar o mundo inteiro. Homens finitos que não compreendem o poder de Deus. Não é com o poder de homem que vamos levar a mensagem, meus irmãos, é com o poder de Deus. E Deus falou para a irmã, fala para o meu povo, foram apresentadas essas palavras: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. É profético, meus irmãos. Por isso eu digo, somos o povo da profecia. E como a Timóteo, que se lhe deu aquela mensagem de tomar cuidado, nós também temos que tomar muito cuidado. Vou ler novamente o final. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, e as oposições da ciência, como falsamente lhe chamam, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, para não perder, não desviarmos da nossa fé. Porque Satanás sabe enganar. E a gente já viu quais são as estratégias, como vai atacar. Ele vai usar frenologia, psicologia, mesmerismo, que nos dias chamamos de neurotecnologia, neurociência. Tentar ler a mente, tentar conhecer o que pensamos, tentar colocar nos pensamentos. Tem uma cita de Ellen White que diz que o diabo não sabe nossos pensamentos. E ele está louco, ele quer saber o que nós pensamos. E ele usa a ciência, máquinas, inteligência artificial, para poder ler
nossos pensamentos. Porque assim Ele pode saber o que a gente está conversando com Deus. Deus quer falar com seu povo. Deus quer falar com a gente, ok? E diz que temos que cuidar de qualquer coisa que perturbe, que atrapalhe a nossa conexão com Ele. A gente já viu essa cita outra vez, passada, né? Eu vou colocar para vocês também ver, mas que Deus nos ajude a poder ficar com os olhos fixos, contemplando sempre em Jesus, para ser transformados pelo poder de Deus, não pela contemplação das coisas, porque eu contemplando o mundo, eu não vou me aproximar de Jesus. Eu tenho que deixar de ver essas coisas. Esse é meu desejo, essa é minha oração para hoje, que Deus possa estar conosco hoje, nesta noite. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Querido Pai, Senhor que está nos céus, Senhor, te agradecemos por teu amor, pela tua graça, porque o Senhor nos deixou luz, nos deixou verdade. E é bem claro o ataque que o diabo vai fazer contra o teu povo. Porque o Senhor falou que tínhamos que tomar muito cuidado, porque até os escolhidos podem ser enganados. E se não tomarmos cuidado com essa falsa mente chamada ciência, nós seremos levados pelos caminhos errados. Precisamos voltar àquele caminho antigo da tua palavra, daquele que vivia pelo está escrito. E assim não teremos erro, Senhor. Venha nos falar sempre a nosso coração, que o Espírito Santo nos motive a cada vez mais a profundizar a tua palavra e que possamos ter um discernimento mais profundo da tua palavra, da tua vontade, Senhor. Nos acompanhe nessa nova semana, nos dê o teu poder e que possamos, Senhor, contemplar em meio desse mundo de dor, de sofrimento, de pecado, em meio da natureza, possamos ter um tempo para contemplar, Senhor, teu amor, tua graça, tua misericórdia, e assim possamos ser transformados pelo teu poder. Esse é meu pedido, minha oração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.